Bom dia a todos. É um prazer enorme estar aqui hoje, com tanta gente querida, tanta gente conhecida e outras que eu ainda não conheço. Eu queria contar para vocês, primeiro, que em 1997 eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava grávida da Carol, que está aí. E eu tive um sonho premonitório, que com 9 meses de idade, ela estaria em outro plano. Que algo poderia acontecer com um sério risco de vida para ela. É até difícil falar isso. E quando eu tive esse sonho, eu acordei e procurei entender os significados do sonho, procurei entender os arquétipos e todos os simbolismos que ali se encontravam. Alguns eu entendi, outros não, e pensei, bom, minha gravidez vai correr bem e está tudo certo. Esqueci o assunto e ficou ali na minha caixinha do inconsciente. A Carol nasceu e 2 dias antes dela completar 9 meses, ela teve uma meningococcemia, sem nenhum sinal de febre, de gripe, de resfriado. Ela simplesmente entrou numa hemorragia generalizada. E naquele minuto, eu não tinha ideia do que isso significava, eu não tinha ideia do que era uma meningococcemia, uma septicemia, enfim. Eu tinha 23 anos, nunca tinha tido contato com uma experiência como essa. Não chora, senão eu vou chorar também. Mas eu simplesmente sabia o que fazer e eu estava calma. Eu estava com uma certeza pacífica de que tudo ia ficar bem. E é essa certeza pacífica que eu queria falar com vocês hoje. Essa certeza da alma, quando você não sabe com a razão o que é que está acontecendo, mas você simplesmente sabe o que é que você tem que fazer. E assim foi, e eu fiz tudo o que eu tinha que fazer, eu levei ela no lugar certo, na hora certa, com o médico certo, e foi feito um jogo de xadrez e ela sobreviveu, e está aqui me fotografando hoje. E os médicos falaram, isso foi um milagre. Mas o mais interessante é que eles olhavam para mim e perguntavam, como você estava calma? Por que você estava sorrindo? E eu dizia, eu simplesmente sabia que ela ia ficar bem. Não tinha possibilidade de não ficar bem. Eu só sabia. Então, essa é a história que eu trouxe para começar com vocês, para depois a gente poder entender esse conceito do saber além da lógica. E eu gostaria que agora todo mundo fechasse os olhos e fizesse um breve exercício de respiração para a gente sair dessa aflição, dessa história, que já fazem 21 anos, mas ela é um pouco aflitiva. Então, eu queria pedir para todo mundo fechar os olhos por 1 minuto. Colocar os 2 pés no chão, as mãos nas pernas. Faz uma inspiração profunda. Expira e solta o ar, sentindo ele passando pelas narinas. Ao inspirar, imagina que o seu corpo é uma bexiga. E o ar entra primeiro pela parte baixa do seu abdômen, inflando o seu umbigo para frente. E depois enche a parte alta do peito. Expire no dobro do tempo que você está inspirando. Então, se você inspirou em 4 segundos, por exemplo, expire em 8 segundos, até ter certeza que você esvaziou completamente os seus pulmões. Coloque esse ritmo na sua respiração. Inspira em 4 segundos, enchendo primeiro a parte baixa e depois a parte alta. E expira em 8 segundos, esvaziando primeiro a parte alta do peito e depois a parte baixa. Sente o massageamento do ar nos seus órgãos internos.
E se você se distrair, não tem problema, só volta a atenção para a sua respiração. Na última expiração, pode abrir os olhos. E agora eu gostaria de começar a contar para vocês que foi a partir daquele sonho que eu voltei a estudar assuntos relacionados ao entendimento dos simbolismos, à psicologia e vários outros estudos que acabaram me levando à astrologia. A gente está numa era de transição entre a era de Peixes e a era de Aquário. A era de Peixes foi os nossos últimos 2000 anos, desde o nascimento de Jesus Cristo até agora. Ninguém sabe exatamente qual é a data exata da transição, mas cada era astrológica para o planeta dura 2.160 anos aproximadamente. Na era de Peixes, a energia que o planeta recebia era muito voltada para as instituições, para hierarquias, para normas, dogmas. E nós aprendemos, como sociedade, a seguir essas regras das grandes instituições. Um certo escapismo individual, de não assumir a responsabilidade para si e simplesmente seguir o todo, como um cordeiro. Na era de Aquário, a energia é totalmente oposta. A gente tem que... Desculpa. A gente tem que desenvolver autonomia, maturidade espiritual e esse saber além da lógica. Porque a era de Aquário, no nível mundano, ela acelera tudo que está relacionado ao desenvolvimento da tecnologia, da eletricidade. E é por isso que a gente está vivendo uma era tão acelerada, por isso que a gente está vivendo um avanço da tecnologia tão rápido e que a gente esperou tanto, achando que isso fosse ajudar nossas vidas, mas psicologicamente, de alguma forma, está atrapalhando. Porque é difícil da gente aprender a lidar, é difícil a gente aprender a fazer tantas escolhas no meio de tantas opções. No passado, a gente tinha acesso a muito menos informações, então a gente tinha o tempo hábil para refletir em cima de cada uma delas. Hoje a gente recebe milhares de informações ao mesmo tempo. E é agora que a gente precisa desenvolver esse saber além da lógica. É agora que a gente precisa entrar em contato com uma razão que não está na mente consciente, que vem de cima, de uma dimensão superior. Essa é a energia de Urano que rege Aquário. Então, a energia que o planeta Terra vai receber daqui para frente é de intuição e de contato com a alma. Quem não tiver em contato com a alma e tentar levar tudo apenas na razão e na lógica, fica doente, fica ansioso, não consegue lidar. O Brasil é o país que lidera na América Latina os níveis de ansiedade. 9,3% das pessoas sofrem de transtorno de ansiedade aqui no Brasil, e isso é um problema mundial. É muita gente sofrendo de ansiedade, de depressão e de tantos outros transtornos, porque esse excesso de informação e, principalmente, a necessidade de tomar decisões o tempo todo deixa a gente ansioso, deixa a gente em conflito, com medos, com dúvidas, com ansiedades. E quando a gente entra em contato com a alma, esse conflito deixa de existir. Quando a gente entra em contato com aquela consciência sutil que existe dentro de nós, não existe mais a dúvida, a ansiedade e a depressão. Então é sobre isso que a gente vai falar mais um pouquinho hoje. Se você entender o macrocosmo, depois o microcosmo como um espelho, você consegue perceber que tudo está relacionado. No nível macrocósmico, todo mundo aqui conhece e já ouviu falar do conceito do inconsciente coletivo de Jung. Para o Jung, o inconsciente coletivo é a parte mais profunda da psique e ele é representado por símbolos e arquétipos.
Todos nós conhecemos diversos arquétipos da psicanálise, por exemplo, só que os arquétipos da psicanálise têm um pouco mais de um século. Os arquétipos da astrologia têm mais de 5.000 anos nesse modelo de mapa astrológico que a gente estuda. O mapa mais antigo encontrado foi um mapa de um rei da Babilônia, datado em 2350 a.C., exatamente como a gente faz hoje. Outros estudos astrológicos já foram encontrados com datas de 23.000 anos atrás na Índia, mas exatamente como o nosso, há 5.000 anos estuda-se os mesmos arquétipos e eles vão acompanhando a humanidade e a gente vai se adaptando e entendendo esses arquétipos. Então, através da astrologia, a gente pode entender esses arquétipos da humanidade e conseguir entender um pouco mais do nosso subconsciente. Se a gente parar para pensar que 95% da nossa mente é o inconsciente, ou a alma, ou como você quiser chamar, não importa a nomenclatura. O que importa é que a gente tem um campo invisível que nos permeia e que está dentro e fora da gente, que está conectado em outras dimensões com o universo. Existe um fenômeno na física quântica chamado entrelaçamento. O entrelaçamento diz que no Big Bang, quando as partículas estavam juntas, no momento que elas se separaram fisicamente. Mas energeticamente tudo continuou conectado. Então isso significa que eu sou parte de você, que você é parte de mim. Eu sou parte desse planeta e esse planeta é parte de mim em outras dimensões sutis. Então tudo está conectado num nível energético. Existe uma malha cósmica, existe uma tessitura no universo que é configurada a cada momento com seu movimento. No momento em que você nasceu, o nosso sistema solar estava com um determinado posicionamento dos planetas. E esse posicionamento gerava aspectos e ângulos geométricos e trigonométricos entre eles, e esses aspectos faziam uma diferença no fluxo energético, nas correntezas de energia do universo. Então, assim como o oceano tem correntezas e a gente consegue entender qual é o caminho da correnteza, a gente consegue acompanhar e fazer um estudo sobre isso, astrologicamente é a mesma coisa. No universo existe uma correnteza energética que a gente pode compreender. Quando a gente compreende qual era a correnteza energética que estava no momento do nosso nascimento, a gente compreende a nossa vibração de alma. E quando a gente entra em contato com a nossa vibração de alma, quando a gente conhece esses 95% de inconsciente, a gente pode se conectar com as correntezas que fluem mais fácil ou melhor para nós, ou não. A gente sempre tem padrões de comportamentos a serem transformados, a gente tem desafios e missões a cumprir. E quando a gente tem a compreensão de quais são essas correntezas, a gente consegue se conectar com elas e expandir a nossa alma. O universo está em constante expansão e transformação. E a nossa alma também. Mas a gente pode estar desconectado ou conectada com essa energia que expande, que transforma. Então, a gente pode tirar proveito e entrar em contato com essa expansão de uma forma natural. E aí a gente entra em contato com esse universo que existe dentro de nós. Se você parar para pensar de uma forma microcósmica, a nossa personalidade, segundo o Winnicott, foi desenvolvida nos primeiros meses de vida. Na teoria psicanalítica da Winnicott, a gente desenvolve a personalidade nos primeiros 3 anos de vida, mas especialmente nos primeiros meses. Até os 7 anos, a gente continua desenvolvendo a estrutura da personalidade e depois ela está desenvolvida, a estrutura. Aí a gente vai amadurecer e continuar. Só que a personalidade ela é desenvolvida de acordo com os estímulos que o meio nos dá. Então, o bebê, quando nasce, ele não percebe a separação entre ele e a mãe.
ele não tem consciência dessa separação. E no momento que ele começa a perceber o estímulo externo, ele começa a fazer um espelho. E ele começa a reagir às reações que o mundo dá para ele. E isso vai desenvolvendo o senso de identidade. Ele vai juntando fragmentos e montando a sua própria identidade. Só que essa identidade, ela não é o 100% do nosso ser. Ela é simplesmente uma máscara. Então a gente desenvolve, ao longo da vida, uma personalidade para lidar com o mundo ao nosso redor, para conseguir atuar em todas as situações do nosso meio. Família, sociedade, era em que vivemos. A gente tem modelos de personalidade. Personalidade vem da palavra persona, que em latim significa máscara, né? Na Grécia Antiga, eles usavam a tal da persona para vários atores poderem fazer o mesmo papel nas peças públicas. E assim a gente usa a nossa persona, a gente desenvolve a nossa personalidade para atuar nessa vida que a gente conhece. Só que nem sempre a nossa personalidade está alinhada com a nossa vibração de alma, com aquela energia do momento do nosso nascimento. No nosso nascimento, a nossa energia ela é totalmente compatível com a do momento. Assim como um peixe só nasce na água e uma árvore só nasce na terra, uma alma só nasce no momento em que a configuração planetária tem a mesma vibração. É ressonância isso. Então, o que acontece? A personalidade é desenvolvida para a pessoa aprender a lidar com a vida, mas a alma inconsciente está vibrando ali no seu campo e aqui dentro, às vezes falando outra coisa. E isso gera conflito, gera medo, gera confusão. E a gente fica tentando entender o que não está preenchendo, o que está acontecendo. Através de um estudo astrológico, a gente consegue desvendar esse inconsciente, porque a gente enxerga o espelho do momento do nosso nascimento. A gente enxerga simplesmente como estava o nosso sistema solar e a gente entende, numa dimensão macro, que você é um espelho micro daquele momento. E quando você entende que você é uma centelha daquele momento, você entende o universo que existe dentro de você. E esses 95% de inconsciente passam a ser uma porção menor. A gente não descobre tudo, obviamente, mas a gente vai desvendando. É um mistério que a gente vai desvendando ao longo da vida. É o prazer de entrar em contato com as nossas questões inconscientes. E aí a gente consegue momentos de sincronicidade, de certeza pacífica, onde a alma está presente nas tomadas de decisão. Esses momentos, eles não são constantes na nossa vida. Todos nós oscilamos. Eu tive aquele exemplo do sonho que eu acabei de contar para vocês. Não quer dizer que eu tenha isso todos os dias. Mas a gente, quando sabe disso, a gente busca valorizar, a gente busca perceber os sinais e a gente busca se trabalhar para continuar em contato com a alma. Então, um dia a gente está mais, um dia a gente está menos, e isso é natural. Não é para ter uma cobrança, mas simplesmente o entendimento de que isso é importante na nossa vida diária é o que faz com que a gente possa transitar na era de Aquário com saúde emocional e psicológica, com bem-estar. Porque sem essa percepção, a gente fica com ansiedade, com depressão, com transtorno disso, transtorno daquilo, porque a gente não dá conta. Imagine 5% da mente tentando entender uma energia de Urano, que é uma energia muito forte. É totalmente diferente. É o contrário da energia de Peixes, que deixava todo mundo um pouco irresponsável e seguindo as grandes instituições. Agora, na era de Aquário, cada um tem que ser responsável por si e o coletivo é uma consequência dessa consciência individual. É o oposto. Não é mais o coletivo que determina o seu comportamento. Você tem que amadurecer para tomar decisões conscientes e poder contribuir com a ampliação de consciência do coletivo. Nesse olhar microscópico, eu gostaria de falar também dos nossos 7 chakras principais no corpo. A gente tem 7 chakras no eixo da coluna,
que estão relacionados aos nossos 7 campos de atuação enquanto consciência humana. O primeiro chakra, ele está relacionado à terra, ele sai da base da coluna, é um centro de força de energia que sai como um vórtice, e ele sai da base da coluna em relação ao solo. Esse chakra, ele tem uma frequência de onda compatível com a cor vermelha. Mesmo que a gente não enxergue, alguns enxergam, outros não, mas mesmo que não se enxergue, a velocidade de onda é a velocidade de onda do vermelho. Esse chakra está relacionado às nossas necessidades básicas. Está conectado a áreas do nosso cérebro. A gente tem ramificações nervosas na coluna que param misteriosamente nesses pontos dos chakras. E a gente emite essas frequências conforme a gente pensa em necessidades básicas, em alimentação, em dinheiro, em moradia, em estar enraizado na terra, em sobreviver, em estar aqui. Então, a gente ativa esse chakra que tem essa velocidade de onda do vermelho. Abaixo do umbigo, 4 dedos abaixo do umbigo, a gente tem o segundo chakra, que vibra numa cor alaranjada. A velocidade de onda desse centro de força está relacionado à criação, tanto a nossa criatividade quanto a procriação. Quando essa energia sobe, ela vem para a criatividade e ampliação da consciência. E quando ela é trabalhada aqui, é a energia que faz com que a gente procrie e traga a sobrevivência da nossa espécie. O terceiro chakra, no centro do corpo, no plexo solar, tem a vibração amarelo-dourado. Ele sai para frente e para trás, todos eles saem esse vórtice de energia para frente e para trás no nosso corpo. E o amarelo, ele traz a consciência das emoções. Está ligado ao nosso campo emocional. No coração, no cardíaco, a gente tem o verde esmeralda, que está conectado à nossa mente inferior. Apesar de estar no coração, ele está ligado à mente inferior. Então, esses 4 chakras principais, da parte de baixo, estão relacionados ao nosso ser consciente aqui da Terra, a nossa personalidade. A partir do 5º chakra, na base da coluna, na base da garganta, a luz se torna azul celeste, então já tem uma velocidade de onda mais rápida e atinge uma dimensão mais longa. A partir desse chakra, a gente se conecta com a tríade superior, que é a espiritualidade. Então, quando esse chakra está ativo, a gente consegue integrar a espiritualidade com a personalidade, a alma e a personalidade. O 6º chakra, no centro das sobrancelhas, o famoso terceiro olho, ele tem uma vibração azul anil ou violeta já. E é uma velocidade de onda muito rápida, uma luz que vai longe e em dimensões muito distantes. E está ligado à nossa intuição, literalmente é o nosso canal intuitivo. E o 7º chakra, no centro da cabeça, é o coronário, que está ligado à energia cósmica que a gente recebe. E a gente emite a energia básica para o centro da Terra. Então, a gente é um canal de energia telúrica e energia cósmica. E assim como um diamante ou uma gota d'água num dia de chuva, a luz passa pela gente e a gente reflete ela nas 7 cores primárias do arco-íris. Alguns não enxergam, outros enxergam, mas a vibração é exatamente a vibração dessas cores. Então, gostaria de propor um exercício rápido para vocês perceberem esses chakras. Gostaria que todo mundo fechasse os olhos mais uma vez. Lembrem do exercício da respiração que nós fizemos. Começa a inspirar e expirar, percebendo o movimento dos seus pulmões, massageando os seus órgãos internos. Lembra de fazer uma inspiração na metade do tempo da sua expiração.
Se você inspirou em 4 segundos, expire em 8 segundos. Se você inspirou em 6 segundos, expire em 12 segundos. Se você se distrair, não tem problema, não lute com a sua mente. Apenas volte o foco para a respiração. Agora eu gostaria que vocês imaginassem um vórtice de luz vermelha saindo da base da sua coluna em direção ao centro do planeta Terra. Essa luz sai girando no sentido horário e vai lá no centro do planeta, onde existe fogo. A cada expiração, essa luz é emitida com mais intensidade. Você inspira e, ao expirar, você exala o ar e essa luz vermelha que sai da base da coluna, que gira no sentido horário e se expande ao redor de todo o seu corpo. Agora visualize abaixo do seu umbigo um vórtice de luz laranja saindo em direção para frente e para trás do seu corpo, girando no sentido horário. Essa luminosidade se expande por todo o seu corpo, se expande ao seu redor, se expande em toda essa sala. Continue lembrando de inspirar e expirar. E a cada expiração, expanda essa luz laranja ao seu redor. Visualize, sinta o contato da luz com a sua pele. Sinta a energia saindo de cada poro do seu corpo. Mas principalmente abaixo do umbigo. Agora, visualize uma luz amarela dourada saindo do plexo solar, saindo, girando no sentido horário para frente e para trás, e se expandindo também ao seu redor. Espalhe essa luz amarela dourada, sinta o contato dessa energia com a sua pele. Continue consciente da inspiração e da expiração. A cada expiração, essa luz se expande ainda mais. Agora visualize uma luz verde no centro do peito, saindo para frente e para trás no seu corpo, girando no sentido horário e se expandindo. Um verde esmeralda que toma conta de toda a sua aura e se expande para todo esse ambiente e além dele. Visualize agora um vórtice de luz azul celeste na base da garganta. Essa luz sai para frente e para trás no seu corpo, gira no sentido horário e se expande, criando um campo ainda maior do que todas as outras cores. Tomando conta de todo esse ambiente, de todo esse prédio e quem sabe chegando até a sua casa. Imagine agora, no centro das sobrancelhas, um feixe de luz violeta saindo, indo lá longe, como um raio laser, girando no sentido horário e se expandindo aonde não existe limite de tempo nem espaço, numa dimensão ainda mais sutil. Visualize agora uma lua cheia no topo da sua cabeça.
Imagine essa luz prateada entrando pelo seu chakra coronário, descendo por todo o seu corpo, passando por toda a sua coluna e ativando cada um desses outros chakras. Então, a cada inspiração que você faz, a luz branca prateada entra por todo o seu corpo. E a cada expiração, a luz colorida sai por cada um dos seus chakras, refletindo a luz que você recebeu. Então, você inspira e recebe essa energia cósmica, e você expira e emana a sua manifestação dessa energia nas 7 cores do arco-íris. Você também conecta com o centro do planeta. Você é um canal entre a energia cósmica e telúrica. Agora desce dentro da sua consciência até o seu chakra básico, enraiza essa energia aqui na Terra. E pode abrir os olhos no seu tempo. Cada um desses campos de atuação emite uma vibração diferente. E quando eles estão em desequilíbrio, não é possível receber essa energia cósmica. Não é possível perceber a sutileza dessas dimensões mais sutis quando as dimensões mais densas estão desorganizadas. A gente emite prana, energia, no nosso campo magnético. Se o nosso prana está organizado e está sendo emitido de uma forma suave, a gente consegue perceber as dimensões mais sutis. Quando aqui está confuso, tudo desorganizado, a gente não percebe, o sutil fica eclipsado. E é isso que a gente precisa se tornar consciente, dessa integração de todos esses aspectos do nosso ser para conseguir perceber a sutileza da alma. E aí a gente consegue estar em contato com a alma. Através da astrologia, não só a astrologia, porque se você só escuta a opinião de alguém, você fica com isso no seu mental. Mas se você faz um processo de entender o que aquilo significa e entender aonde aquilo se aplica na sua vida pessoal, entender na prática como é que você interpreta aqueles arquétipos na sua história, no seu dia a dia, cada dia, se você faz esse exercício, você vai transformando a vibração que você está emitindo nesses chakras. Você vai transformando energeticamente o seu campo. E aí sim você consegue ter a sutileza de perceber a alma. Se você não faz a transformação em todos esses campos, do físico, do energético, do emocional, do mental inferior, o mental superior, o intuicional, você não chega na percepção do divino, do sutil. Você tem um insight aqui, outro ali. Mas o trabalho é manter essa consciência. E para manter essa consciência, a gente precisa se transformar de várias formas. Então, a consciência da meditação, a consciência do yoga, a consciência que um mapa astrológico pode te trazer, ou qualquer outra área de desenvolvimento humano que você acha que se aplica a você. Mas o importante nessa nova era é que cada um de vocês entenda que não dá mais para transitar sem buscar esse equilíbrio. Porque se a gente não entrar em contato com essa consciência superior, se a gente não entrar em contato com esses insights da alma, a gente não dá conta de tanta informação. A tecnologia só vai aumentar, a velocidade das coisas só vai aumentar, tudo vai acelerar. E cada vez vai ficar mais difícil da gente lidar no nosso modelo antigo. A gente é uma geração que está no meio dessa transição. Nossos filhos, netos e bisnetos já vêm mais preparados, já com outro chip. A gente vê que eles já nascem fazendo assim, né? Mas a gente não, a gente teve uma outra formação, num outro momento, e para a gente agora é um desafio sair de um padrão de comportamento e entrar num novo potencial.
E para cada um de nós, isso demanda um esforço pessoal e um entendimento de que isso é necessário. Sair da área de conforto, sair da zona de conforto e falar, não, eu preciso ampliar minha consciência, eu preciso desenvolver essa percepção, porque senão eu não contribuo para o todo. Eu preciso contribuir para o coletivo, porque o coletivo, eu sou parte do coletivo. O coletivo não mais me determina, eu determino o coletivo. Você determina o coletivo, você determina o coletivo. Então, se cada um de nós não tiver a consciência do que a gente tem que mudar de padrão e entrar num potencial, o coletivo vai continuar essa bagunça que está. Todos nós sabemos da necessidade de mudar a consciência coletiva, quer seja pela poluição que está sendo gerada, pela corrupção ou por todas as outras preocupações que a gente tem. Que mundo que a gente vai deixar para os nossos netos e bisnetos? E os outros, então? O que vai sobrar? Como é que vai ser esse planeta? Existe uma necessidade real, todo mundo já percebeu, de uma mudança coletiva. E essa mudança não vai acontecer do coletivo para você. Essa mudança só vai acontecer de você para o coletivo. Então, essa é a mensagem que eu queria trazer hoje. E é por isso que eu fiz o Soul Loop. Para compartilhar esse tipo de conhecimento e esse tipo de experiência para o maior número de pessoas possíveis. Porque isso é a premissa da Era de Aquário. O compartilhamento de informações. Não existe mais só alguns acessarem. Hoje a informação está acessível a todos. E esse tipo de informação tem que estar acessível também para que todo mundo possa contribuir da sua melhor maneira e também ser a sua melhor versão. Não importa qual é a sua forma de buscar conhecimento ou a sua crença. O importante é que você tenha acesso em ambientes seguros, porque se você googlar espiritualidade na internet, também vai cair de tudo, né? Então, eu procurei fazer um ambiente, uma plataforma digital, onde eu terei parceiros, onde eu terei profissionais que eu confio e que eu estou sempre indicando no pessoal, para todo mundo que me pergunta, eu falo, vai ali, vai naquele, vai naquele, vai naquele, vai naquele. Então, o que acontece? A plataforma digital vai levar isso para uma outra proporção. Então, ali é um ambiente seguro, que tem uma curadoria minha, onde eu indico técnicas e pessoas que estão na mesma vibração energética. Porque até você conhecer, bom, eu conheço um terapeuta que trabalha com essa linha, eu conheço um outro, só que em que frequência vibratória atua cada um, mesmo que seja a mesma linha? Qual é a frequência da pessoa? Qual é a consciência do indivíduo que está por trás daquela técnica? E isso é muito importante, a gente saber com quem que a gente está lidando, porque tudo está relacionado à frequência energética. Tudo está relacionado à elevação da nossa vibração. Se a gente estiver trabalhando com vibrações densas, a gente não vai elevar. Especialmente espiritualmente, ou previsões, ou, sei lá, tem tudo nessa vida aí de charlatão de que trabalha numa energia bem terrena, bem densa, para manter você como cliente, para manter você dependente. Só que a Era de Aquário pede independência, pede maturidade e responsabilidade pelas nossas escolhas. A gente não pode mais ir num lugar que vai dizer o que a gente vai fazer, procurar uma pessoa que vai dizer o que a gente vai fazer. A gente precisa desenvolver essa percepção para saber o que a gente tem que fazer, para ter essa certeza pacífica, essa certeza da alma, e não mais precisar da indicação de alguém. Então, a certeza da alma é aquela que não entende os detalhes de cada árvore, mas simplesmente enxerga a floresta. É aí que a gente entra na energia de Urano. É o enxergar dessa floresta, é esse enxergar além da razão. E para isso a gente precisa mudar muitos padrões de comportamento. Precisa sair da mente racional. E quando a gente consegue entrar em contato com a alma, a gente alinha características da nossa personalidade com a nossa alma, para que assim, com esse alinhamento, a gente possa evoluir, elevar a nossa vibração, estando em coerência e não mais em conflito. E quando há essa coerência, naturalmente, esses chakras se alinham e esse canal energético em você se abre. Então, você recebe e você emana, você recebe e você emana.
E assim a gente forma o coletivo. E assim a gente passa para uma nova era que vem chegando aí gradativamente, mas vai chegar cada vez mais rápido e cada vez mais intensa. Então, no Soulup eu desenvolvi também um aplicativo de comunicação, porque a nossa comunicação é o nosso maior desafio. A gente vai falar com alguém e as pessoas estão mais preparadas em responder do que em ouvir, né? A gente fala alguma coisa e a pessoa está mais pensando na resposta que ela vai te dar do que no que você está falando. Então, eu desenvolvi um aplicativo onde você entende o processo mental de cada indivíduo, onde você entende o filtro através do qual ele enxerga o mundo, através do qual ele processa as informações que ele recebe e também entende como ele se expressa. Então, se um indivíduo é muito sensível, se o outro é muito acelerado, se você sabe como o outro processa a informação, você pode, antecipadamente, abaixar suas expectativas, parar de projetar no outro o que você quer ouvir e simplesmente compreendê-lo como ele é. Então, esse também é um grande desafio dessa nova era, né? A compreensão e o relacionamento verdadeiro. Então, para isso, a gente fez um aplicativo que é rápido e prático, lúdico, mas muito rico, se você usá-lo bem. Então, é isso. Eu espero que vocês baixem. Hoje o site foi para o ar, graças a Deus. A gente trabalhou muito duro para isso. Trabalhando feito louco, minha equipe tá aí, deve estar tudo assim, com os cabelos assim, ninguém dormiu essa noite. Eu não durmo há 6 meses, mas a gente fez. Está no ar e é assim, isso é Urano, não dá tempo de descansar. Então, o site foi para o ar hoje, o aplicativo está indo para o ar entre hoje e amanhã, que eu sou libriana, eu tenho um defeito, eu preciso dos mínimos detalhes, né? Então, ainda não aprovei o layout, que não está perfeito para mim, mas ele vai estar no ar em pouco tempo. Então, eu espero que todos vocês usufruam. O aplicativo e o site estão free nesse primeiro mês, e a gente vai adorar que vocês deem um retorno. Usem, façam seu mapa astral. Depois a gente vai ter outras ferramentas que ainda não estão prontas lá, que é essa ferramenta de self-reflection, que é especialmente o coaching, onde você busca entender na sua vida diária aquela situação que você aprendeu no seu mapa. Essa ferramenta vai estar pronta muito em breve, e depois outras virão, muitas outras, e muitas parcerias, e muitas surpresas aí. Muita gente boa nesse site está chegando, tá bom? Então, eu agradeço a presença de todos vocês e quem quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição.